síncrono da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. A Cristina acabou de chegar, Beatriz, não vai ser aula particular. Hoje a gente vai Ufa! fazer, hoje a gente vai fazer aplicação sobre o estudo da torção, né? Que é o último tópico do curso. Na verdade, o último tópico do curso a gente definiu como estudo da flexão e estudo da torção. E aí a gente vai fazer aplicações sobre o estudo da torção. Sobrando um tempinho, a gente também faz uma aplicação de flexão dentro daquele contexto integrador que eu venho comentando, que a gente já tentou fazer algumas aplicações aqui e que já tem vídeo também sobre esse tipo de aplicação, possivelmente que vai ser exigido lá na prova somativa 2 de vocês, tá? Mas como prometido, eu mandei uma mensagem para vocês hoje, né, hoje no finalzinho da tarde, relatando sobre um pequeno erro que foi desenvolvido no exercício do exemplo 53. Boa noite, o Wilson chegou, o Lauro, a Gabriela também chegou. Eu vou aqui só compartilhar a lousa e aí eu vou destacar, né, esse elemento, tá? E aí alguém, ou você mesmo, Bia, você pode me falar se tá ok, se tá certinho aí a lousa. Tudo bem? Todo mundo consegue enxergar? Tá certinho, professor. Perfeito. Então, no momento síncrono passado, a gente fez esse exercício integrador também dentro do estudo da flexão. E o último desenvolvimento em relação a esse exercício foi justamente, apesar dele não pedir aqui no exercício, eu comentei, bom, e se a gente quisesse o deslocamento, por exemplo, na extremidade B dessa viga, como é que a gente teria que aplicar, desenvolver, né? Definir? Bom, a gente viu que nesse problema eu tenho três funções momento fletor, né? A função momento fletor definida pela seção S1, S2 e S3, respectivamente. E para a gente, na verdade, caracterizar e definir a função deslocamento dessa viga, a gente tem que aplicar essa equação diferencial aqui, né? Que é a rigidez vezes a derivada segunda do campo de deslocamento igual a menos a função momento fletor. Só que essa expressão aqui, a gente desenvolveu a mesma em relação a um sistema de coordenada fixo, sempre xy. O que eu fiz aqui foi que, quando da apresentação, por exemplo, dessa situação para a função V3, eu utilizei aqui erroneamente esse sistema de coordenada local que foi utilizado para se definir a minha função momento fletor no trecho. Para eu definir a função momento fletor, não tem importância, tá? Não tem importância. Mas para definir a função de deslocamento, eu tenho que fixar, vamos dizer assim, um sistema, né, vamos dizer assim, de coordenada XY atrelado em um único ponto e vim desenvolvendo todas as minhas funções a partir desse sistema fixo. Se não for assim, né, a gente não tem um resultado coerente. Então, no caderno aqui que vai aparecer agora, está corrigido. No final do vídeo passado, está errado. Não é essa parte, não. É aqui, ó. É nessa parte que eu expliquei, né? Por exemplo, eu quero definir, eu pedi nesse exemplo o deslocamento na extremidade B da viga. E aí eu calculei o campo de deslocamento no primeiro trecho, no segundo, e nesse terceiro trecho estava o sistema de coordenada local. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que carregar uma função, que é função do meu sistema XY, que foi aqui, ó, originalmente, né, esse sistema, nessa condição, eu tenho que obedecer, né? Esse sistema aqui, ó, é y, x, atrelado nesse ponto. Tá? Tudo bem? Então, é essa observação que eu tinha que fazer, né, antes das próximas aplicações. Então, somente essa função estava errada, eu consertei a mesma, essa função aqui ela está errada, né? Deixa eu apagar a mesma aqui, né? Lá no caderno está atualizado, aqui eu não atualizei ainda. Mas lá no que eu botei para vocês, eu risquei isso daqui. Isso daqui não está certo, o que vale aqui é
é essa função, é essa função, deixa eu voltar, é essa função aqui que eu acabei de destacar, é essa que vale, e lá embaixo está a mesma, né, processada em termos da integração dupla para eu definir a função de deslocamento. E aí, só comentando, né, um outro ponto, é que esse problema particularmente, eu tenho 6 condições de contorno, e para eu, na verdade, conseguir calcular essas 6 condições, essas 6 constantes, né, na verdade, desculpa, eu preciso das 6 condições de contorno. E também a gente tinha um errozinho aqui, ó, nessas últimas condições aqui, que eu tinha colocado em função do sistema de coordenada local. E não pode, né? Tem que ser no sistema de coordenada global, tá? Então, foi essa observação. A gente continua agora com as aplicações. Vamos tentar fazer, né, as 2 aplicações de torção. E se der tempo, a gente passa mais uma aplicação de flexão para a gente finalizar aqui o curso e deixar vocês trabalharem aí com as últimas atividades. E aí, qualquer dúvida também a gente vai conversando, tá, durante essa semana e a próxima semana. Então, o exemplo 54 nosso, esses 2 exemplos eles são bem rapidinhos, tá? Deixa eu manter aqui o padrão. Até agora fiz assim. Então, exemplo 54. Ó, exemplo 54. A tensão admissível, a tensão limitante, né, ou admissível. Agora, tensões, vocês já estão craque, né, que vocês fizeram a atividade de tensão, então já não é tanta novidade assim, não é o que a gente apresenta agora. A tensão admissível é de 50 MPa na barra de latão. Essa tensão admissível, como foi que, por exemplo, o exercício definiu? Via ensaio, né? Via propriedade do material, via ensaio. (25 MPa). Na barra de alumínio, não, desculpa, é de 50 e de 25, é de 50 na barra de latão e de 25 na barra de alumínio, tá certo? E 25 MPa, aqui tá errado. A tensão admissível é de 50 MPa na barra de latão e, não é, aqui, ó, e de 25 MPa na barra de alumínio. Na barra de alumínio é BC. Sabendo que um torque de intensidade T, 1.250 Nm é aplicado, torque também é momento, né? Só que momento torsional, momento não que flexiona a viga, mas que torce a viga. É aplicado em A, determine o diâmetro necessário da barra B e da barra BC. Então, esse tópico aqui é um tópico que tem uma aderência muito forte com o estudo da flexão,
porque você observa na teoria que as duas expressões elas são muito próximas, claro que com definições, ai, claro que com definições, deixa ele atualizar aqui, hoje ele, vamos criatura, claro que com definições similares, mas com entradas diferentes. O que a gente tem, por exemplo, na tensão normal, na flexão, é que o sigma-x, para o sistema de coordenada que a gente adotou, né? Tá, não vou explicar aqui. É momento sobre inércia vezes y, e vocês viram na teoria, né, no material que foi disponibilizado para vocês interagirem essa semana, que a tensão de cisalhamento dado na torção, ela é a razão entre o momento de torção sobre a inércia polar vezes a posição, não é, do ponto em relação à direção radial, né, a desejada, né, para caracterizar a tensão de cisalhamento. Veja que eu tenho a plena, vamos dizer assim, aderência, analogia, né, ó, tensão, tensão, normal, cisalhante, momento, momento, momento de flexão, momento de torção, inércia, inércia polar, ponto, ponto. Especificamente, essa disciplina, a gente só estuda a aplicação de torção livre e especificamente em cima de seções circulares, né? Cheias ou vazadas, tá? E aí a gente utiliza essa expressão aqui para caracterizar, na verdade, o meu tal, né? Ou seja, a distribuição de tensão de cisalhamento, que também é uma distribuição linear, igualmente a tensão normal na flexão, só que no caso da seção circular em torção, a gente tem, né, a distribuição linear saindo de zero no centro e máximo na extremidade. Então, a tensão máxima de cisalhamento que aparece aí na minha seção circular, se eu quiser particularizar, ela é dada, né, para o ponto C, que eu chamo, né, o ponto da extremidade da minha circunferência, né? Eu tenho aqui, né, a seção, o zero, e o ρ é qualquer ponto, né, na direção radial entre zero, né, e aqui, né? Ou seja, qualquer ponto entre zero e a extremidade, né, ou seja, o raio da minha circunferência, né, na direção radial. Mas se eu pegar o raio, na verdade eu vou ter o máximo de ρ, e aí eu vou ter, na verdade, o máximo da tensão de cisalhamento. A inércia polar aqui, o J, para a circunferência, você pode aplicar lá a definição de inércia, lá que a gente viu, ou pegar, na verdade, essa informação tabulada, né? Eu lembro aqui, né, que a inércia polar ela pode ser obtida, né, do ix, né, 2 mais o iy, né, do iy, né, 2 ao quadrado. Deixa eu só confirmar isso daqui. Né, se você lembrar lá do conteúdo de inércia, né, a gente também deu essa definição de inércia polar. A gente não calculou porque ela sempre é função das inércias do meu sistema de coordenada, né? E x mais y. Na verdade, não precisa do quadrado, não. É sem o quadrado, tá? A inércia polar aqui, o j, né, é o x mais o y. E especificamente para essa seção transversal, ela tem esse valor aqui, né? Que é π sobre 2, o raio a quarta, né? No nosso caso aqui, a gente está definindo o raio para essa apresentação da estimativa de tensão de cisalhamento como C, tá? Então, é π2 vezes C a quarta. Então, com esse pequeno resumo aqui teórico, a gente já consegue resolver esse problema, né? Por quê? Aqui eu tenho a barra de alumínio, aqui eu tenho a barra de latão, o torque aplicado é 1.250 Nm. Quando eu desenhar o diagrama de esforço torsor em todo o meu eixo, eu sei que em todo esse eixo age 1.250 Nm, porque isso daqui, gente, é o esforço de torção, como isso é o esforço de flexão. Isso daqui é o momento de torção numa dada seção transversal. Como eu tenho somente uma torção,
um torque aplicado na extremidade, veja, a reação que eu vou ter aqui é um torque ao contrário, e se eu passo uma seção e pego à esquerda ou à direita, o que eu tenho na seção transversal de momento torsor é o mesmo valor de T. Tá? Não confundir esse T com o T que aparece aqui. Esse T aqui é esforço, que nesse exemplo é o mesmo valor de 1.250. No caso, aqui o exercício, ele me pede o diâmetro, né? O diâmetro, não é necessário da barra AB e da barra BC para essa situação aqui admissível, de 50 MPa para o latão e 25 para o alumínio. Eu já tenho uma expressão que me relaciona a tensão de cisalhamento máximo que age, né? Ou seja, o máximo de tensão de cisalhamento que pode atingir aqui na barra de latão é 50 e na barra de alumínio é 25. O esforço, né, de momento torsor em todos esses dois eixos aqui, ele é o mesmo valor, 1.250, ficando somente para se determinar o C, né, que é o raio, que quando eu dobro eu encontro o valor da questão, que vai ser função de um parâmetro ao cubo, né, dele ao cubo, por conta do J que vai vir aqui com C também. Então vamos fazer isso. Então vamos só agora explicitar uma situação e outra e calcular os dois diâmetros. Então eu vou utilizar essa expressão, né, a tensão de cisalhamento máximo na torção, ela é dada pelo esforço de momento torsor na seção, dividido pela inércia polar, vezes o raio do meu eixo, porque é a situação onde eu quero caracterizar o tal máximo. Perfeito. No caso da barra de latão, eu tenho quanto? 50 MPa, então eu vou colocar já isso daqui na unidade compatível, 50 vezes 10 a 6, é igual ao momento de torção que foi aplicado aí na seção, 1.250 Nm, vezes o C, que é o que eu quero, que é o raio, dividido pela inércia polar π2 vezes C a quarta, né? Então, na verdade, aqui eu fico com a expressão que é C3 igual a 1.250 vezes 2, dividido por π vezes 50 vezes 10 a 6. Isso daqui me dá um C. Isso daqui me dá um C valendo 2,52 vezes 10 a menos 2. Isso daqui vai me dar, na verdade, isso daqui metros, né? Um C valendo 25,20 milímetros e, consequentemente, um diâmetro, né, para essa parte da barra, né, que é a barra de latão, no valor de 50,40 milímetros. Fazemos a mesma coisa para a situação da barra de alumínio. Então, eu utilizo a mesma expressão. Então, a tensão admissível que vai vir aí é 25 vezes 10 a 6, igual a 1.250, que também nessa barra de alumínio, eu tenho o mesmo valor de esforço. Tá? É a mesma lógica do que a gente fez para se determinar, por exemplo, o momento fletor. Como é que a gente faz? Eu poderia enxergar isso daqui, ó, planificado, está engastado, eu tenho uma barra, né? Uma de alumínio e a outra de latão. E aqui eu tenho um momento de torção aplicado. E aí eu quero calcular, por exemplo, a reação de apoio aqui, somatória dos momentos de torção, né, é zero. Então eu sei que a reação aqui vai ser o contrário no valor de 1.250. Aí eu quero determinar, por exemplo, aí eu tenho aqui, eu preciso de duas seções transversais para caracterizar esse esforço torsional, né? Eu tenho o S1 e o S2. Aí eu posso pegar a esquerda ou a direita. Veja, se eu pegar a esquerda ou a direita, sempre vai ser esse valor aqui de 1.250 agindo na minha seção. Tá? Então, por isso que aqui também eu estou colocando 1.250. Vezes o C, que é da expressão aqui, não é? da fórmula, né, do modelo, sobre a inércia polar do eixo circular cheio. Isso daqui é π sobre 2 é C a quarta, e nesse caso aqui eu encontro um C ao cubo valendo 1.250
vezes 2 dividido por π vezes 25 vezes 10 a 6. Então, isso daqui vai me dar um C valendo 3,20 vezes 10 a menos 2 metro. Isso daqui vai me dar aproximadamente 32 milímetros e um diâmetro de 64 milímetros, aproximadamente, tá? Eu arredondei. Daria 63 e alguma coisa, mas você nunca vai, né? Você vai fazer sempre alguma coisa, né, cheia. Tudo bem? Então, essa foi a primeira aplicação. Se eu tiver um tubo, né, um eixo vazado, a única diferença aqui que eu vou ter é em relação à inércia polar, que é muito fácil de se calcular. A inércia polar, eu vou ter um raio, né, 1 e um raio 2, ou seja, o raio 1 externo, o raio 2 interno, e a inércia polar vai ser aquela mesma expressão, uma menos a outra, tá? Uma menos a outra. Então, na verdade, não tem muita dificuldade assim em termos desse tópico, né? É um tópico que ele traz muito de analogia com os outros que a gente já estudou. Só que precisa enxergar um pouquinho a teoria para entender os parâmetros, vamos dizer assim, cinemáticos que se integram a esse assunto. Lembra na flexão? Na flexão aqui, a gente tinha momento fletor e o parâmetro cinemático era o deslocamento, né? Deslocamento na vertical V. E qual é o parâmetro cinemático na torção? Existe um modelo cinemático da torção, né, para eixo circular. Existe, né, esse modelo que me define, né, o único parâmetro cinemático que precisa ser determinado é o giro relativo por unidade de comprimento. E esse giro relativo por unidade de comprimento, ele se relaciona com a distorção angular a partir dessa expressão. C, na verdade, aqui é o raio, né, do eixo, né, circular. Φ sobre L é esse giro relativo por unidade de comprimento. O que é que acontece? Quando você pega um eixo, né, um eixo, né? Que é eixo circular, né? Você pega um eixo e torce, né? O modelo ele me diz o seguinte, né? Que o que você vai ter é somente o giro relativo de uma seção em relação à outra. Todas as seções elas serão circunferências, né? A gente não tem o movimento no eixo, né? Na direção do eixo da barra, né? Já já eu vou ir lá para os slides colaborativos e tentar apresentar mais ou menos alguma coisa sobre isso. Mas eu acho que quem viu os vídeos, né, da teoria também, né, consegue identificar isso aqui que eu estou falando. Lá no presencial, né, quando a gente estava no presencial, eu levava sempre meus macarrão de piscina, né, que aí eu conseguia, eu acho que até tem vídeo sobre isso aí, com macarrão de piscina, né, depois vocês dão uma olhada lá nos vídeos, né, sobre aquele processo de aprendizagem por investigação. Né, que aí eu levava lá o macarrão de piscina e pedia para o aluno torcer e enxergar as coisas lá para a gente, por exemplo, entender o porquê dessa expressão aqui. Então, o parâmetro cinemático que a gente vai aqui determinar nesse exercício, ou aplicar, né, essa expressão que me relaciona deformação com deslocamento, lembra que lá, né, no problema de barra sobre força normal, a gente relacionou, né, a deformação com a derivada do campo de deslocamento, né, de alguma forma. Né? Na flexão, também, a gente relacionou, né, a cinemática, né, do problema, né, com esforço. Tá? Então, da mesma forma, a gente consegue aqui. Né? A partir dessa expressão aqui, a gente consegue, na verdade, aplicar aqui, desenvolver essa última aplicação aqui do nosso curso, que é a 55. Exemplo 55. Vamos lá. Porque está tão grossinho assim. Eu não quero. Exemplo
ele me fala o seguinte, ó, determine o maior diâmetro possível para uma barra de aço com 3 metros de comprimento módulo de elasticidade transversal 77 gigapascal. Se a barra deve ser torcida, né, ou deve ser girada em 30 graus, sem exceder a tensão de cisalhamento. De 80 MPa. Então, o que é que acontece? A gente vai precisar dessa expressão aqui que a gente acabou de colocar, não é? Ou seja, a relação entre a distorção, isso daqui é distorção angular, né? Lembra lá do início do estudo das tensões que a gente tem e das deformações, né? Que a gente tem estudo das tensões, duas componentes, né? Duas medidas, né, de tensão que me definem o estado de tensão no ponto, que é medida normal e medida cisalhante, que se correspondem, respectivamente, com medidas de deformação longitudinal, linear e a distorção angular, né? Essa se relaciona com essa e essa se relaciona com essa a partir da lei de Hooke. Então, como é que o tal se relaciona com o gama? A partir do modo de elasticidade transversal, né? Eu acho que em materiais e suas propriedades também você faz ensaio de cisalhamento para você conseguir, na verdade, definir o G, né? O módulo de elasticidade transversal. Dessa relação, eu consigo tirar, por exemplo, o gama máximo. Por quê? Porque ele me deu o G, né, no problema. Então, eu sei que o tal máximo se relaciona com o gama máximo também a partir do G. Então, dessa expressão aqui, que é a lei de Hooke, eu consigo justamente calcular o gama máximo, né? O G 77 vezes 10 a 9, e eu tenho aqui a minha distorção angular máxima definida por esse valor aqui. Perfeito. Então, com o gama máximo, o L dado do problema, que é 3 metros, e o φ dado 30 graus, só que esse φ aqui ele é medido na modelagem em radianos. Eu consigo calcular justamente o raio e o diâmetro que atende o condicionante do problema, ou seja, um eixo que pode ser torcido em 30 graus sem exceder os 80 MPa. Tá? É claro que essa relação aqui, que esse gama, né, essa relação aqui, você tem que buscar lá na teoria, né, a explicação para essa apresentação aqui. A gente tem uma outra expressão aqui, ó, que me dá, né, esse giro relativo pela relação entre o momento de torção, inércia polar e o modo de elasticidade transversal. Isso daqui é muito clássico, né? Muito básico, a gente consegue relacionar essas coisas com essa para se chegar nessa apresentação aqui. Então, como a gente já tem todos os parâmetros, porque a gente já tem gama, a gente já tem o L, né, que é o comprimento, a gente tem o φ aqui, que é o ângulo que vai ser passado agora para radiano,
a gente com isso consegue determinar, né, esse diâmetro. Então, o φ sendo passado aqui, o φ sendo passado para radiano, eu tenho 5,236 vezes 10 a menos 1 rad, e com a expressão anterior eu consigo calcular, não é, 1,039 vezes 10 a menos 3 é igual ao C vezes esse φ, que é 5,236 vezes 10 a menos 1, dividido por 3. E aí eu consigo encontrar um valor de C valendo 5,953 vezes 10 a menos 3 metro. Consequentemente, aqui eu tenho um C de 5,95 milímetros e um diâmetro valendo 11,91 milímetros. Bom, eu tinha planejado um outro exercício aqui, que é um exercício integrador, mas eu acho que eu vou fazer esse exercício amanhã e postar ele em separado. Por quê? Para não demorar tanto assim esse momento síncrono, porque é um momento síncrono de despedida, né, nosso, e eu quero fazer aqui uma discussão em relação ainda ao tópico de torção, utilizando o slide colaborativo, abrir um pouquinho para que vocês possam falar, né, o que vocês acharam do curso, dar dicas, colocar pontos positivos, pontos negativos, e depois a gente ir lá para a questão da nuvem de palavras, e no sentido depois a gente comparar a nuvem de palavras inicial do curso e essa nuvem de palavras final. Já que tem bastante gente aqui, né? Vamos lá. Então eu vou lá para o slide colaborativo, e esse slide aqui colaborativo, deixa eu ver se eu coloco ele tela inteira. Deixa eu ver aqui para melhorar aí a apresentação para vocês. Não melhorou tanta coisa assim, mas tudo bem. Perfeito, né? Aqui é o que eu venho fazendo, né? Tentando colocar figuras que representam a teoria que a gente está estudando, mas isso daí já está em vídeo, né? O que eu comentei agora com vocês em relação... Por que não está aparecendo? Deixa eu dar... Por que as figuras não estão aparecendo aqui? Aqui apareceu. E por que essa não apareceu? Por que essa não apareceu? Bom, o que eu quero é essa daqui. Essa apareceu, é importante. Então, vamos lá. O que eu quero aqui comentar com vocês em relação a essa figura? É um ensaio que, na verdade, me reproduz o ensaio que eu fiz lá no vídeo com as barrinhas cilíndricas de chocolate. A barrinha cilíndrica de chocolate... ela se caracteriza como um material frágil, né? E aí, quando eu rompi lá, o rompimento dela teve um padrão que foi similar a esse daqui. E aí, por que, na verdade, quando eu peguei lá a barrinha cilíndrica de chocolate, né, sendo caracterizada por um material frágil, por que ela rompeu assim a 45 graus aqui do eixo? O que é que acontece? O material frágil, quem for fazer técnicas de análise estrutural e projeto no próximo quadrimestre suplementar comigo, vai ver que o material frágil, a ruptura dele é dominada pelo sigma, pela tensão normal. Mas, professor, a gente acabou de ver que torção... Eu tenho esse exalhamento, eu não tenho tensão normal. Cuidado! Olha só, vamos voltar aqui para a lousa. Vamos voltar aqui para a lousa para a gente aproveitar essa discussão aqui. Muito cuidado, olha só. O que é que eu tô comentando aqui é o seguinte. Se o material ele é frágil,
Isso a gente vai ver em técnicas, a gente vai formalizar em técnicas. A ruptura dele, né, é dominada pelo sigma. Se o material é dúctil, né, a ruptura do material é dominada pelo tau. Perfeito? Aí o que é que acontece? A barrinha de chocolate cilíndrica, né, é caracterizada como material frágil. Se eu torcer essa barrinha, que é o que está me mostrando naquela figura, né, a ruptura, ela se deu, né, assim, ó, né, a 45 do eixo, aproximadamente. Por quê? Olha só. Aí, qual foi o questionamento que eu coloquei, né? Bom, professor, mas a gente acabou de ver que se eu torço um eixo, o que me aparece aqui é tal. E se o material é frágil, a ruptura dele é dominada por sigma, como é que isso daqui se rompe? Vamos lá. O que é que acontece? Quando eu aplico a torção, o que vai me aparecer na situação máxima é só tal. Então, em qualquer ponto, eu tenho um estado de cisalhamento puro, que é representado pelo círculo de Mohr. Em qual situação? Pelo círculo de Mohr, um estado de cisalhamento puro é representado assim, né? O ponto A está aqui, né? Ou seja, aqui eu tenho o ponto A, né? Tal, sigma, sigma, que é 0 e tal, não é? Depois 0 e menos tal, o ponto B. Então, o ponto A para baixo, vamos colocar certinho aqui como no sentido anti-horário para baixo, né? Então, tem um ponto A aqui e o ponto B aqui em cima. Aqui é X e aqui é Y. XY, originalmente 90, no círculo de Mohr, 180. Veja, a 45 graus de X, eu tenho quem? Opa, eu tenho uma tensão máxima normal. Eu tenho uma tensão máxima normal. Olha só que interessante. Se o material é frágil, quem domina a ruptura dele é o sigma. Só que o sigma ele vai ser excitado aqui no ponto para um carregamento de torção a 45 graus em relação ao sistema X original. Está aqui, ó. É justamente assim que ele vai se romper. Porque é aqui a 45 graus, ó, que vai surgir aqui, ó, o meu sigma 1. Né? Ou seja, o máximo possível. Né? O máximo possível de tensão normal. E como o meu material é frágil, ele se rompe a 45 graus em relação ao eixo quando eu submeto um carregamento de torção. Agora, o que foi que aconteceu na barrinha de chocolate quando eu apliquei a tração? Quando eu apliquei a tração, a barrinha ela se rompeu, não é? A 45 graus, a 90 graus em relação ao eixo. Não é? É justamente isso, né? Na verdade, é isso mesmo, né? O rompimento dela se deu nessa configuração. Por quê? Porque aqui já atua o máximo sigma, né? Ou seja, se eu tenho um estado de tração, né? Um estado de tração uniaxial, o círculo de Mohr é esse. E isso daqui já é o próprio, né? O próprio sigma 1. Ou seja, o sigma x é o próprio sigma 1. É o máximo valor de tensão normal. Que já está o quê? Que já está na direção x, né? Porque esse é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Né? A ruptura, não é? Ela vai se dar, não é? Justamente na direção perpendicular à ação da minha força. Isso para o material frágil. Se eu estiver ensaiando o material dúctil, quem me garante a ruptura, não é? É o cisalhamento, né? É o tal. E aí a gente volta para essa figura daqui, ó. A gente volta para essa figura daqui. Veja que essa figura daqui, né? Essa figura daqui, ela se caracteriza como um material dúctil. A ruptura dela, ela está se dando, né?
perpendicular ao eixo da barra. Por quê? Porque na torção, material dúctil, quem me gera, né, a condição de falha é o tal. Então, nessa situação, eu vou ter o que eu reproduzi para o material frágil submetido à tração. E aqui vem o contrário, né? Para o material frágil, que aí está, né, aderente com o que eu expliquei, né, logo no início aqui, né, na luzinha que eu mostrei aqui, ó, né, nesse materialzinho aqui que eu acabei de fazer, né, esse desenvolvimento aqui, ó, né, essa primeira barra aqui, nessa explicação, eu considerei ela como frágil submetida à torção. Aí eu vou ter aqui a ruptura sendo dominada pelo sigma, e o sigma vai agir nessa condição a 45 graus, né, do estado tensional original, que é só cisalhamento, que é a mesma situação dessa fotografia aqui. Esse material é um material frágil, submetido à torção, o padrão de ruptura é esse. Se você pegar um giz e torcer, é assim. Se você pegar a barra de chocolate lá, né, cilíndrica, e torcer, é assim. Pegando, por exemplo, uma barra de alumínio e torcendo, você não vai ter esse perfil aqui. Você vai ter esse perfil de ruptura, que é uma ruptura, né, perpendicular ao eixo. Se você pegar uma barra de alumínio e tracionar, você vai ter, né, a estricção, né, muita deformação, né, antes de se romper. E aí você vai ver lá a configuração do domínio da ruptura do material por cisalhamento, né? Você vai ver, né, as bandas de cisalhamento ali agindo nesse processo aí de ruptura. Então, em técnicas de análise estrutural e projeto, que é a disciplina sequencial a essa, uma das, né, porque a gente tem mecânica do solo dos dois, a gente vai começar a quantificar, a modelar esses critérios de falha, né? Entender qual é o critério para análise de material frágil, de material dúctil, né? E aí a gente vai apresentar, né, todos esses critérios, né? Perfeito? Era só essa última, né, observação que eu queria dar sobre esse tópico, né? Eu vou parar aqui. Não. Eu vou continuar o compartilhamento, que eu quero aqui discutir com vocês a nuvem de palavras aqui. Deixa eu apresentar. E depois a gente volta e compara com... Poucas pessoas colaboraram. Quem está aí na aula e que não colaborou, que eu vi que tem, eu acho que 7 ou 8 pessoas, é só entrar aqui nesse endereço e usar esse código. Muita gente falou de superação, né? Foi para todos nós, né, gente? Essa experiência de quadrimestre completamente remoto, né? Foi uma superação tanto para o corpo docente quanto para o corpo técnico administrativo e discente da universidade, né? O aprendizado que a gente teve, né, foi muito grande, né? Eu acho que o meu ser docente, né, e a minha prática docente avançou bastante, melhorou bastante. Eu acho que quando eu voltar para o presencial, quero presencial com você, quando eu voltar por presencial, eu vou mudar toda a lógica minha de trabalho, né? Eu acho que a gente vai ainda continuar com essa questão da mediação da tecnologia, possivelmente um AVA para gerir a disciplina, mas facilitando esse processo de colaboração na sala, a gente resolvendo exercícios de forma colaborativa, juntos, tirando dúvidas específicas sobre a teoria, porque a teoria já vai estar lá no vídeo. Vamos aproveitar ali a aula para realmente desenvolver o que eu estava planejando nos momentos síncronos, que não foi muito possível no quadrimestre suplementar, porque também a gente está no contexto de pandemia, todo mundo tem as suas questões, eu não quero trazer isso para aqui, não é? Mas foi um aprendizado, né, muito grande para vocês também, no sentido de ser mais autônomo, né, de conciliar, né, o trabalho, a vida pessoal de vocês,
né? Obrigado, né, por me considerar um bom professor. Eu acho que a gente, né, que tem essa vocação, né, da docência, tem que ter realmente esse coração aberto para gostar do aluno, para gostar do ensinar e do aprender, né, porque a gente também não só ensina, mas aprende bastante a cada quadrimestre, a cada experiência que a gente tem com vocês. É o momento de vamos dizer assim, até mais, né? Não é um adeus, porque eu sei que eu vou encontrar muitos de vocês ainda dentro das disciplinas de engenharia de estruturas, porque muitos de vocês vão fazer engenharia aeroespacial, mas mesmo quem não fizer e que quiser cursar as outras disciplinas, né? Que tem outras engenharias que precisam de disciplinas de estrutura, né? Apesar de na engenharia não ter, vamos dizer assim, formalmente essa explicitação de necessidade, mas a gente conversando com alunos da biomédica e da ambiental, da IA, a gente consegue mostrar, né, para o aluno que tal e tal disciplina, disciplinas da carreira de estruturas é importante, né, para uma dada formação, né, dentro dessas engenharias que eu acabei de comentar com vocês. Engraçado aqui, né, Círculo de Mó acaba marcando muito o aluno que faz essa disciplina, porque é muita aplicação de círculo de Mó, né? Todo aluno que sai dessa disciplina fala, não, isso daí não tem como não dizer que não sabe fazer, né? Porque aplicou para inércia, aplicou para tensão, aplicou para deformação. Correria, eu sei realmente, né, que né, muitas vezes o conteúdo é muito grande dessa disciplina e, infelizmente, é a UFABC, mas assim, eu me preocupei em fazer os momentos síncronos, em fazer as aplicações, em fazer mais exercício, tentar dar mais material, objetos de aprendizagem para vocês, no sentido de facilitar ao máximo a vida de vocês, tá? A gente fica com o coraçãozinho apertado, né? Porque vai chegando o final do ano, vão chegando as festas de final de ano, né? A gente fica um pouco mais balançado sempre nessa época e agora dentro desse contexto de pandemia a gente fica ainda mais balançado. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o curso, né? Eu fiz o melhor que eu pude fazer por vocês, né? Próxima semana eu vou postar, né, a segunda avaliação somativa, sem estresse, vocês vão ter bastante tempo para fazer. Vale aquela mesma lógica do que eu coloquei para vocês na primeira prova. Vocês têm uma pergunta-chave, né, para discutir. Professor, eu quero que vocês tentem me explicar mais detalhadamente essa questão, porque eu não fiquei né, não está claro ainda para mim. Né, tem essa pergunta-chave e perguntas mais superficiais sobre todas as questões. Se quiserem perguntar, não tem problema nenhum. Tá? Mas foi um prazer, né, ter contato virtual, né? Alguns eu conheço, né, pessoalmente, né, o Wilson, que foi meu aluno de PEAT, mas outros só por foto mesmo. E escutando a voz de alguns, né? A voz da Beatriz, que muitas vezes participou aqui, né, da Cristina, que eu não conheço pessoalmente, mas por vídeo, né? Quem mais sempre está aqui? A Gabriela também estava de vez em quando. Tinha também uma outra aluna, a Júlia também, que aparecia bastante, né? E é isso, gente. Assim, a gente fica um pouquinho emocionado, né? A gente não sabe se fez o melhor, né? Se a experiência foi boa ou não. Eu vi que alguns alunos desistiram, isso a gente fica muito triste. Mas é aquilo que eu conversei com você, né, Cristina? Possivelmente fez a matrícula pesada, né, com muita disciplina, mas a gente vai se ajudando, tá? Então, a experiência é para ser positiva até o final, não é para ser punitiva. Então vai ter aí o resto das atividades para ser feita. Eu acho que mais uma atividade que é deformação. Amanhã eu tento começar a corrigir. Eu já fiz a prova de vocês, terminei hoje, já fiz o gabarito está prontinho.
Amanhã eu começo a fazer o gabarito da outra disciplina e começo a corrigir as atividades de vocês para deixar tudo bonitinho, para que eu tenha os conceitos possivelmente antes do Natal já lançado, vocês já tendo o presente de Natal de vocês. Obrigado pelas palavras de carinho, né, do Gabriel. Muito obrigado. A gente recebe tantos adjetivos ruins, né? Não vem ao caso, né? Hoje a gente recebeu uma notícia aí de um cara aí que falou, né? Os professores do sistema federal de ensino superior são tudo um bando de... A gente fica um pouco triste, né? Porque isso não reflete a categoria como um todo, né? E a gente sabe que a gente, né, tenta fazer o nosso melhor, mas tá, tudo bem, deixem pensar da gente o que quiserem, né? A gente tem... A gente trabalha, né, faz o nosso papel e não precisa também estar, né, aí tendo que falar para o mundo e o fundo o que faz, não. Né? A gente faz e se para um ou para dois aparece, tá bom. Né? O que precisa aparecer é para vocês, não é para ninguém de fora. O que a gente precisa fazer é por vocês. Né? Então, amanhã eu coloco esse vídeo. Tento fazer esse exercício mais... um outro, né? Porque na verdade seria o quarto, né? Porque já tem um exercício no canal desse, né, mais cheião, né, mais completo. Teve o da semana passada, teve o da aula passada e amanhã, se der tempo, eu tento fazer, né? Ou no final de semana eu tento fazer a gravação desse exemplo daqui. Porque senão não ia dar tempo e a gente não ia ter condições de ter uma despedida, tá? Obrigado você, Wilson. Lauro, se matriculou, fez matrícula em técnicas, aí a gente se encontra próximo quad. Perfeito, Lauro. Obrigado você, Rafael. Isso, Wilson. A gente vai trabalhar bastante, né? Na verdade, técnicas de análise estrutural e projeto, ele já começa, né, com essa parte de flexão e torção. Então, a gente acaba revisando tudo isso que a gente viu, dando um conteúdo novo, né, que é flexão assimétrica, aplicado aos critérios de falha. Então, a gente, né, revisa esse finalzinho do curso com um tópico novo que são os critérios de falha. E técnicas de análise é bem mais tranquilo, tá, gente? É bem menos assunto do que mecânica dos sólidos. Mecânica dos sólidos, vocês são guerreiros. Eu falo que os meus alunos da UFABC, eles são guerreiros nessa disciplina, porque, na verdade, são 2 livros. O que o aluno de uma universidade tradicional vê em 1 ano, né, o nosso aluno vê em 12 semanas, né? É muita coisa. Obrigado também, Beatriz. Né? Depois, quando voltar ao presencial, a gente tem que marcar um happy hour da turma de mecânica dos sólidos. Essas turmas todas que a gente fez no virtual, a gente tem que marcar para fazer um happy hour, ir no lugar, comemorar, se abraçar. Né? Só espero que não seja na formatura de você. Não, mas eu acho que no próximo ano, fé em Deus, essa vacina saindo, tudo saindo, a gente vai estar... né, junto lá no campus. Nunca a gente sentiu tanta saudade do campus, né, gente? Nunca a gente sentiu tanta saudade assim do campus. Mas fiquei muito feliz com o resultado, né, do que eu estou vendo, da qualidade das atividades que vocês estão desenvolvendo, né, da qualidade dos questionários. Então, eu estou muito feliz. Vai ter mais tempo ainda, né, Wilson? Você é de 2019, Wilson? Ou é 2018? 2018, é. É que o tempo passa tão rápido, né? Que a gente nem... Cristina também é de 2018, Cristina? Tá, vocês são... O Lauro também? Rafael? Legal. Perfeito, meus queridos. Já estou com saudades, vou fechar aqui, finalizar o vídeo para salvar e a gente vai se falando, tá? Segunda-feira eu posto já a prova de vocês, tá? Coloquem isso no grupo. Eu coloquei, mas tem sempre os esquecidos. Segunda-feira eu já posto, porque aí vocês já ganham mais um dia. Provavelmente segunda-feira à tarde já posto. Né? Já posto para vocês, aí vocês ficam com segunda à tarde, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado para resolver.
Vai estar pesado a próxima semana? Tem bastante coisa para fazer? Ou já estão fazendo essa semana? Ah, legal, que a minha vai ser próxima semana, né? Menos mal. Perfeito, legal. O povo tudo acumulou para a 11ª, né? Perfeito. Então vou só finalizar aqui o vídeo, tá, gente? Esse foi o último, né, histórico, né? Porque isso fica, né? Porque a gente está vivendo um momento histórico, não tão assim agradável, mas é um momento histórico, né? Onde nossas vidas foram completamente modificadas, a nossa condição de trabalho, a nossa condição de relação professor-aluno foi completamente, né? E a primeira disciplina que eu ministrei nesse viés completamente remoto, né? Então é o último momento síncrono da disciplina mecânica de sólidos 1.